Meus amores! Olá, olá! Como é que vocês estão? Como tem passado nessa tarde de terça-feira? Que saudade de vocês! Boa tarde, boa tarde! Uma tarde linda em Brasília. Brasília faz sol, né? Mas o céu fica lindo. Quem não conhece Brasília ainda precisa conhecer Brasília. O céu fica lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Vai o convite, viu? Deixa eu segurar aqui meu trenzinho aqui de celular, que ele é ruim. Como é que tá o som? Vocês estão me escutando bem? Que eu tô numa sala mais ampla aqui, no meu horário de almoço. Daniela, Vanessa, Márcia, muita gente boa entrando aí. Bom, eu quero começar a live de hoje, que foi intitulada Almoço com Mayra, dizendo para vocês que nós estamos com muita necessidade de cesta básica. Nós precisamos enviar as cestas básicas do Ceará e a gente ainda não teve condição. Por quê? Porque início de mês é sempre muito difícil. Ontem nós pagamos as pensões para as nossas seguradas, né, aquelas que estão com câncer terminal e também doença degenerativa. Então a gente já conseguiu pagar as pensões ontem e agora a gente está precisando juntar para cestas básicas. Nós estamos precisando conseguir enviar as cestas do Ceará e também pagar a dívida que a gente tem com a Nutricestas. Eles são muito parceiros nossos, muito, muito mesmo. O Wagner tá sempre falando assim que a gente pode deixar para depois, ele tá sempre dividindo, mas é uma empresa pequena, então a gente não pode também, né, faltar com responsabilidade com as nossas contas também. Então, eu queria muito pedir a ajuda de vocês para que vocês pudessem compartilhar, né, os folding da cesta básica. Quero dizer que a gente aceita a cesta básica direto na Casa da Caridade. Quero dizer que a gente aceita também o pagamento direto no Wagner. Você pode comprar diretamente no Wagner ou você pode fazer o Pix, né, para a Casa da Caridade, e aí a gente também efetua a compra e também consegue pagar para o Wagner da Nutricesta. Então, de todo jeito que você puder nos ajudar, nós estamos aceitando, tá bom? Esse ruído é porque eu tô na área de alimentação, né? Porque foi horário de almoço, tá? Mas eu espero que esteja dando aqui para poder conversar com vocês. Então, para que a gente possa fazer isso. Nós já fizemos os nossos primeiros 3 depósitos para a Venezuela, né, para a ONG da Venezuela que está cuidando, e nós vamos prestar contas aqui no Instagram também. Então a gente já conseguiu fazer essa parte da Venezuela que a gente vinha tratando. É claro que a gente vai continuar ajudando, porque é difícil a situação dos nossos irmãos de lá, né? Então, nos ajudem com as cestas básicas, nos ajudem com alimentos in natura. Nós recebemos também leite, aveia, tudo isso também vai para os asilos. Então, a nossa necessidade é a cesta básica, que você pode ou mandar diretamente para casa, ou fazer o Pix para casa, ou comprar diretamente na Nutricestas. Tem um link que é a cesta formada para a Casa da Caridade, tá bom? A cesta que nós entregamos. Então, fica sempre ao critério de vocês. Se você não tem como contribuir financeiramente, mas você tem como compartilhar os nossos projetos. Vamos ver se vai voltar agora. Gente, tá travando ainda ou já melhorou? Travando, né? Espera aí que eu vou tentar entrar. Voltou ou não voltou? Tá, minha internet tá péssima mesmo, viu? Veja se voltou. Acho que eu vou pedir ajuda. Bom, rapidinho. Acho que voltou, né? Voltou. Tô observando aqui para não... Voltou, né? Pois bem, essa era a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês. É sobre a nossa necessidade das cestas básicas, tá bom? Hoje eu resolvi conversar com vocês porque ontem eu fiz uma live sobre a suposta matéria
que o Fantástico estava... Fantástico não, o repórter do Fantástico, portanto o Fantástico, estaria fazendo em relação à minha pessoa e a pessoa jurídica da Casa da Caridade, né? Porque quando atinge Mayra, atinge também a Casa da Caridade e vice-versa, porque não é um hobby, não é uma religião, é o que eu sou. Eu sou a casa e a casa sou eu também. Então, a gente sabe que quando atinge um, atinge outro e tudo mais. Eu expliquei para vocês ontem, mas eu entrei muito rápido ontem, como é que eu descobri isso. A princípio foi um aviso espiritual que eu recebi há alguns dias. Então eu me mantive acompanhando esse ritual que foi feito inteiramente, sem nenhum contato com a Casa da Caridade, sem nenhum contato com nenhuma mãe que recebeu carta e apoia a casa, sem nenhum contato com assistido. Eu venho acompanhando as inúmeras tentativas, inclusive entraram aqui na lei de informação, pedindo que o Ministério da Saúde pudesse informar onde eu trabalho, a sala que eu trabalho, que horário eu trabalho e também o meu salário. Então, essa movimentação toda, desde que eu fui avisada há alguns dias, eu passei a acompanhar, sem que eles também soubessem, né, disso. Eu tenho vários amigos dentro da própria emissora, amigos, vamos dizer assim, desconhecidos, né, em cargos, diversos tipos de cargos lá. Então eu pedi para ele levantar, né? Eu pedi para ele levantar essa informação, o que foi levantado e era verdadeiro. Então eu descobri quem era o repórter, que é eu não sei dizer o nome dele direito, né? Saig, acho que é Saig, será que chama? Eu não o conheço. Também não confundo a pessoa com o profissional. Logicamente ele faz o trabalho dele, ele precisa fazer esse tipo de trabalho né? E pelo que eu vi, ele já teve várias matérias muito legais que ele fez, ele já recebeu prêmios. Então eu fiz o convite a ele ontem, aqui pela live, ele não se manifestou. Eu arrumei o telefone, essa mesma pessoa me passou o telefone pessoal dele, eu mandei mensagem para ele 18 horas, até hoje ele não me respondeu. E eu também mandei mensagem pelo Instagram da Casa da Caridade para ele também, e ele também não respondeu. Então até o presente momento eu não tive nenhuma resposta dele. Provavelmente porque matéria que já está pronta, matéria que já vai sair, né? Eles só procuram a pessoa para falar em cima da hora. E colocam lá 2, 3 linhas do que foi falado. Eu me lembro que quando o repórter da UOL me procurou, nós colocamos lá o número do processo que estava sendo impetrado de preconceito religioso, e ele simplesmente não colocou e não citou isso que eu disse. Ele cita apenas o que ele quer falar. Então eu não tenho, pode até ser uma forma ruim de ver, mas eu não tenho essa esperança de jornalismo sóbrio. Eu passei por uma situação muito difícil com a UOL, então hoje em dia eu não tenho. A matéria foi pedida por alguém, sempre que chega lá é um pedido, com certeza, né? A gente já teve agora uma condenação de uma jornalista, né, que se intitula jornalista, em calúnia, difamação e injúria contra mim, por informações que ela levou na internet de forma muito violenta, muito esdrúxula, e foi condenada. Então, assim, eu não posso, e eu não vou e não quero calar ninguém. Então, assim, não estou calando a matéria. O que eu quis era o quê? Que ele ouvisse as partes, que ele me ouvisse, que é normal. E não que viesse a Brasília como ele veio. Foi em alguns lugares que nós acompanhamos, exigir algumas coisas e não me procurou. Nós estivemos, eu e ele, muito próximo. Mas como eu acho que ele não tinha conhecimento sobre mim, ele nem sequer notou que eu era Mayra Rocha. De novo, não sei quem é a pessoa do repórter. Sei quem é o repórter que está investigando. Então não tenho o que falar dele enquanto pessoa. E não vou fazer isso, né, gente? Não vou fazer a mesma coisa, né, que eles fazem comigo. Mas eu acho que toda profissão, principalmente essa,
que pode ser responsável por matar pessoas, porque dependendo da pessoa, a cabeça dela não vai suportar isso, né? A profissão tem que ter responsabilidade. As pessoas não podem ser só matéria para ir para um jornal, só matéria para ganhar Ibope, só matéria para cumprir pedidos de amigos. Não. Mas então, durante toda a minha perseguição em relação ao UOL, eu me mantive calada em relação aos bastidores dessa perseguição. Eu acho que alguém que está assistindo aí pensou, agora ela vai falar no meu nome. Não, criatura, porque tu és apenas um soldadinho nesse jogo de tabuleiro, nesse jogo de xadrez. Tu é alguém usado para isso, pequenininho usado para isso. Eu não consigo nem manter ódio, nem raiva das suas mentiras, nem da sua conduta, porque tu é um peão nesse jogo de xadrez. Assim como outras pessoas também foram influenciadas, foram manipuladas para servir para algo muito maior. Então não falarei seu nome, você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que fazer muita coisa para que você possa ganhar o Ibope que você tanto deseja. Não vai ser nas minhas custas, tá bom? Mas continua que uma hora, quem sabe, você alcança esses likes, esse número de seguidores que você almeja tanto. Pois bem, vai ter uma série de lives como essa, e eu quero sempre falar com vocês de forma carinhosa, amorosa e muito verdadeira do que eu tenho para expor para vocês. Eu guardei todos esses anos muitas coisas porque a minha intenção e as coisas que eu tenho pode sim provocar muita mudança. A minha intenção nunca foi escandalizar o espiritismo, a minha intenção nunca foi escandalizar instituição alguma, nem tampouco o dirigente de instituição ou coisa do tipo. A minha intenção sempre foi fazer o meu trabalho. Concordem ou não com o meu trabalho, ele é o meu trabalho, e as pessoas têm o direito de escolher se estão alinhadas com ele ou não. Isso é discricionário. A casa não busca ninguém, a casa não obriga ninguém, a casa não cobra nada de ninguém, a casa simplesmente faz o trabalho para o qual ela nasceu para fazer. Então, eu sempre disse que eu não seria responsável por trazer uma conduta tão negativa para o espiritismo, principalmente porque essa desunião entre os espíritas só prejudica o próprio espiritismo, que já não é tão bem visto em outros países, e aqui nós somos mínimos, né? Em que pese nós adotarmos sempre o conceito e também o discurso de que nós não queremos adeptos, fica difícil você espalhar a boa nova quando você não fala para todos os corações. Então, o que eu vou começar a fazer a partir de hoje, e quero que vocês entendam, é para que vocês possam compreender de onde nasceu a UOL, de onde nasceu a perseguição, e também de onde chega nessa suposta matéria da Globo, que sairá. Provavelmente a matéria já está pronta, né? E com certeza só soltarão ou domingo ou no próximo domingo. E eu resolvi não mais me calar. Eu me calei muito, eu suportei muito. E sabe o que eu ganhei? Eu ganhei várias pessoas me julgando, me atingindo a minha vida pessoal, porque eu permaneci em silêncio para não escandalizar nem o espiritismo, para não escandalizar pessoas que são influentes dentro do movimento espírita e também para não escandalizar o próprio trabalho. A gente tem tanto trabalho por aqui, são mais de 20 projetos, então a gente tem muito trabalho. Mas hoje eu vou mostrar para vocês, olha isso aqui, gente. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui que eu não quero também que identifiquem agora. Se a coisa que eu falar aqui não for verdadeira, a pessoa pode buscar inclusive a justiça contra mim, tá? Tô só mostrando aqui as assinaturas, tá? Mostrando assinaturas de um dossiê. Em 2019, deixa eu ver aqui exatamente a data para não pegar vocês aí de... Em 2019, eu comecei a sofrer a primeira perseguição, vinda praticamente das mesmas pessoas. Até então, eu não tinha nenhuma
eu não era conhecida na internet. E eu fui procurada por uma pessoa para que eu pudesse assinar um abaixo-assinado contra Fernando Bem, um médium do Rio de Janeiro. Essa pessoa que me procurou, 2 meses antes, já havia me dito e mandado a pré-matéria do Fantástico contra ele. Ele já sabia que ia sair no Fantástico. Depois, nós tivemos acesso que essa pessoa tem amiga produtora dentro do Fantástico. E sim, Fernando Bem saiu no Fantástico. Foi crucificado. Fernando Bem teve um filho que a esposa perdeu. Fernando Bem ficou depressivo. Fernando Bem parou o trabalho naquela época. Aguentou porrada de todas as maneiras. Eu, no dia que essa pessoa saiu de dentro do centro espírita que eu estava, eu tentei ligar para o Fernando Bem, mas eu acho que a época era tão difícil para ele que ele nem estava atendendo. Aliás, a produtora dele, porque era um número que tinha na internet da casa de Fátima. E eu me neguei desde o início a fazer isso. Eu disse, não assino abaixo-assinado contra médium nenhum. Não assino porque eu sou uma médium. As pessoas é que precisam ter o crivo, o julgamento de querer ir no médium ou não, conhecer o médium ou não. E não sou eu que vou fazer parte desse linchamento público que foi. Eu recebi dessa mesma pessoa inúmeros materiais contra o Fernando Bem. E essa pessoa já havia espalhado por muitos locais esses materiais. Bom, começa daí a minha perseguição. O tempo inteiro ele dizia que se eu não estivesse ao lado dos médios sérios, ele falava de palestrantes espíritas, que ele tinha uma grande amizade. Inclusive ele dizia e tem áudios de um palestrante muito famoso oferecendo o livro dele. Tempos depois a gente descobriu que eles tiveram um desentendimento. Mas até hoje essa pessoa usa esse áudio desse palestrante oferecendo o livro dele. Como eles dizem, entendedores entenderão. Me neguei e sim, me tornei uma grande inimiga. Por quê? Porque eu não iria jamais ir contra médium nenhum. Tem um médium que apoiou eles, que me atacou, que tem provas dentro do processo, né? E que eu poderia fazer, mas não fiz. Não me pronunciei e continuei. Mas não é essa parte aí que eu quero chegar para vocês, não. Na mesma época, eu procurei um presidente de uma federação e levei para essa pessoa um dossiê. E meu erro foi aí. Eu levei para essa pessoa um dossiê que chegou às minhas mãos depois que eu fiz uma psicografia em Portugal. Em 2019 eu fiz uma psicografia em Portugal e tempos depois chegou um dossiê nas minhas mãos. Eis que esse dossiê, assinado por testemunhas, por representantes da FEB de Portugal, que chegou nas minhas mãos, trazia acusações muito sérias sobre um médium brasileiro conhecido. E aí eu não posso dizer ainda se federado ou não, porque eu realmente nem vi isso, mas muito bem visto que isto dentro da federação. Inclusive agora eu acredito que vai fazer, se eu não me engano, ele vai fazer um congresso com pessoas de dentro da federação. Então eu procurei esse presidente para falar sobre essas denúncias. O que foi feito? Nada. Não foi feito nada. Mas eu virei pessoa não grata para essa liderança, para esse dirigente. Tempos depois, com essa perseguição já em 2024, eu entrei em contato com ele de novo, né? Já por outra situação. Ele fingiu que não me conhecia, fingiu que nós nunca tivemos juntos, ou talvez eu não era conhecida na época que eu fui atrás disso, e ele realmente não lembrava. Relevante.
Esse médium espírita é acusado por 9 mulheres. 9 mulheres. Desde assédio sexual até condutas inapropriadas. Proibido de entrar nesse centro espírita. Só para vocês terem uma ideia, esse é o dossiê, tá? Esse é o dossiê assinado e rubricado pelas pessoas. Eu vou contar para vocês, são 9 mulheres. Aqui tem o depoimento dessas mulheres e tem os anexos desses depoimentos. O item 3, a mulher número 3. Vou ler para vocês a mulher número 3. Deixa eu ver aqui se é ela que eu quero ler para vocês. É a mulher número... caso 1, caso 3. Pronto. Caso 3, tá bom? De 9. Caso 3. A situação que envolveu, não vou falar os nomes, tá bom? Não vou falar os nomes. Mas se eu estiver mentindo, entrem na justiça. Se eu estiver mentindo, vocês que estão por trás da minha perseguição também, e que sabiam disso aqui, entrem na justiça. Eu vou fazer questão de responder. Isso é um desafio de verdade, para vocês entenderem quem é de verdade e quem não é. Se tem uma coisa que eu sou cansada hoje dentro do Espiritismo, é de pessoas que fingem santidade no púlpito e por trás fazem como estão fazendo comigo. Essa matéria que vai sair no Fantástico, ela não foi à toa. Aí tem as pessoas que vão testemunhar, mas essas pessoas, gente, por que eu não falo contra elas? Não é por medo, não é por receio, é porque acreditar na carta ou não é um critério de fé, de crença. Eu não vou atacar pessoas porque deixaram de acreditar na carta. E elas são pioas e peões desse tabuleiro enorme, desse bastidor que não é essa beleza que vocês estão imaginando. Mas eu sou muito bondosa e o bom é que eu tenho uma carinha de boba, mas eu não sou. Eles me compraram como boba a vida inteira e eu sabia que um dia ia chegar esse momento que eu ia ter que apresentar. Então, durante 4 anos, enquanto eles fingiram que pararam as perseguições, eu juntei todos os tipos de coisa imaginável. Bom, vamos para o caso 3. A situação que envolveu fulana, uma jovem de 34 anos, trabalhadora aí fala o centro espírita, marcou o afastamento do médium de nossa casa e dos nossos trabalhos. Mulher muito bonita, não vou dizer a profissão, mas está aqui, vivia atormentada há anos pela dificuldade de aceitação de ter sido abandonada pelo namorado, que a deixou por outra jovem. Conhecedor da história da fulana, o nosso irmão, o médium, disse-lhe que a outra lhe havia feito magia negra para matá-la, aproveitando a sua perturbação para assustá-la. A jovem, frágil e sofrida, acreditava no que o médium lhe dizia, pois o admirava como um mestre, pelas palestras que dele ouvia, e confiava nele como um pai, tendo este dado para isso. Porém, o médium tinha outras intenções e tentou conquistar a fulana, que não pôde corresponder-lhe da mesma maneira, e ele ficou furioso por ser rejeitado. Passado mais ou menos 1 ano e meio do manifesto interesse pela fulana, ele retornou ao lugar e encontrou a nossa irmã doente em tratamento de um câncer de mama. Já havia extraído o seio e fazia na altura quimioterapia, tendo seu cabelo já caído todo. Dentro, aí ele fala o nome do centro espírita, no auditório, quando a fulana se aproximou para o cumprimentar, ele disse-lhe: vieste para ficar sozinha nesta vida, vês? Não me quisestes e agora mais nenhum homem vai querer-te. Quando este infeliz e cruel comentário me foi relatado no atendimento fraterno, fiquei em choque, custando a acreditar em semelhante maldade. Falei a fulana da possibilidade dela ter ouvido mal, ao que me respondeu: não.
Ela e outros jovens do grupo. Não ouvi mal. A outra fulana que estava junto de mim também ouviu. Pedi que chamasse a fulana, testemunha que acabara de mencionar, para me certificar. E esta relatou, horrorizada, exatamente o que ouviu a outra fulana. Tudo igual. A minha indignação foi imensa. Fiquei chocada. Como podia um homem espírita com 60 anos, aí diz a profissão dele, fazer uma coisa daquelas? Quem afinal era essa pessoa? Esse fato lamentável foi o que me levou a tomar a decisão de não mais receber o fulano, pois que durante anos ali o recebi em trabalho, acolhendo-o inclusive no meu lar. Esse é o caso 3, em que uma pessoa passando por um câncer não correspondeu às investidas do médium e ele disse a ela que ela ia ficar sozinha, não quis ele, agora homem nenhum iria querer. São 9 casos, os piores eu não vou contar. O que eu estou contando é alguns que o pior é que todos os casos são complicados até. Tudo é assim. Aí depois, no caso 6, ele já conta que teve conhecimento de um jovem que deu entrada no hospital em situação muito grave e entrou imediatamente em contato com uma pessoa da casa. Começou por dizer a pessoa da casa que ele estava sob efeito de magia negra. O médium começou a dizer, muito grave, que seria necessário fazer trabalhos para desmanchar e poder salvá-lo. O senhor faleceu no hospital. Vi fotos dele ainda internado, todo entubado, mostrados pelo nosso irmão. Aconteceu que o médium começou a paquerar a viúva, da qual já possuía fotos, que me mostrou igualmente. Senti tudo o que ouvia absurdo. Alguns meses passaram e lhe perguntei como estava o namoro. E aí ele respondeu, os pais se meteram e nos separaram. E aí vem o caso 7º, o caso 8º, né? Numa dessas estadias desse médium, ele pediu a uma trabalhadora do centro espírita, já idosa, que lhe comprasse uma máquina de café para levar. Durante todo o tempo a importunou, querendo saber se já tinha comprado essa máquina de café, o que ela não fez a meu conselho. Assim procedia, pedindo, aí fala os objetos, outra coisa aqui, outra coisa acolá. Caso 9, rapaz. Bom, caso 9 eu não vou falar. A pessoa que fez o dossiê é uma autoridade espírita. Ela diz assim, ela informou que por meio de Facebook se multiplicaram. Foram várias as pessoas que contactaram ela de diferentes países, relatando situações, e todos os procedimentos eram iguais em todos os casos. As pessoas pedem ajuda espiritual, em presença ou à distância, há envolvimento, criação de dependência, em algumas situações há solicitação e obtenção de quantias e dinheiro, e depois o desaparecimento de cena, abandono, não atendimento de chamadas, silêncio, deixando um rastro de sofrimento, maior perturbação, incredulidade, muitas vezes sendo necessário o recurso à ajuda terapêutica, o que levou algumas instituições que as pessoas lesadas frequentavam a deixar de convidá-lo. Aí ela vem contando uma situação que aconteceu. Ela disse, o presente memorando será assinado por mim, na qualidade de relatora, pelos intervenientes diretos nos casos 3 e 4, 7 e 8 e por todos os que testemunharam de alguma forma alguns dos fatos relatados. Embaixo vem ela, vem os intervenientes, vem as testemunhas. Anexo, carta de fulano de tal, texto publicado por fulano de tal no Facebook, mensagem de fulano de tal a pedir orientação da fulana, mensagem da senhora viúva a relatar o sucedido, mensagem de alguém exigindo prova, mensagem não sei do que. No anexo 16, mensagem da fulana para Divaldo Pereira Franco,
relatando a ocorrência. Mensagens de fulano relatando ocorrências no Brasil envolvendo o mesmo médium. Relato de fulana brasileira radicada em tal. Reencaminhamento para o médium da mensagem enviada à sua colaboradora. Enfim, o documento é rubricado, assinado pelas essas pessoas todas. Esse médium foi convidado a assinar o abaixo-assinado contra mim, feito pelos meus perseguidores. Esse é um dos médios que assinou o abaixo-assinado contra mim. E eu procurei esse presidente de federação para que a gente agisse sobre isso. Procurei também, quando em um centro espírita aqui de Brasília, um assessor de um médium foi acusado por algumas mulheres de terem sido assediadas sexualmente. Dali, eu comecei a ser uma pessoa não grata, porque em vez deles entenderem a cúpula, entender que eu estava ali buscando, que eu estava ali tentando buscar, a questão aqui desses assédios sexuais assinados por representantes contra mulheres, né? Eu fui buscar ajuda dessas pessoas. E aí eu virei pessoa não grata. Eu virei pessoa a ser perseguida por uma cúpula do espiritismo que lucra com o dinheiro dos médios, que lucra com cartas consoladoras, que lucra vendendo livros de médios. Esse documento está comigo, esse documento está assinado, esse documento está rubricado, esse documento está com todas as mensagens de assédio sexual, a ponto de um desses médios dizerem para essa senhora que porque ela não quis ela pegou um câncer. Ninguém nunca me procurou. Nenhum jornalismo nunca me procurou para que eu pudesse dizer como iniciou a minha perseguição. Tá aqui o documento, eu estou esperando o repórter investigativo, a Globo, seja lá quem for me procurar, o documento está aqui. Isso sim era matéria para a qual eles deveriam olhar. Outra coisa, eu fui uma pessoa que eu nunca, jamais, em hipótese nenhuma, me venderia à instituição, a grandes nomes. Eu jamais venderia o meu trabalho dentro de uma máfia que existe. Eu sei os bastidores de tudo isso. Essas pessoas que eles botam para testemunhar, que eles botam para ir atrás das pessoas, são peças nesse tabuleiro que envolve muito dinheiro. Não é pouco não, envolvem muito dinheiro. Isso aqui, nove mulheres assediadas, não nesse país, em outro, com dossiê assinado pelas maiores autoridades. Foi isso que começou a minha perseguição. Depois, você tem que saber a quem interessa a venda de livros, a quem interessa o dinheiro que é recebido em filmes, a quem interessa, porque isso é público, né? E não é ilegal não, é legal. Mas veja a quem interessa tudo isso. Isso é um dos documentos que eu tenho. Será que já pararam para pesquisar dentro dos bastidores espíritas as condições com que as pessoas, a cúpula, as lideranças vivem e se realmente diz respeito com os bens que eles têm? Porque isso é fácil, a gente vai em cartório e levanta, que foi o que eu fiz também. Eu me preparei 4 anos para esse momento e eu jurei para mim mesmo que depois de ter sido humilhada, massacrada, sofrido misoginia, preconceito por intermédio da UOL, eu nunca mais passaria por isso. Eu nunca mais ficaria calada diante disso. Talvez o repórter não me conheça, porque ele não me procurou. Mas se ele me conhecesse, ele ia entender como o meu trabalho é sincero, verdadeiro e ético. Eu não tenho problema em dar entrevista, mas eu quero ao vivo, porque edição é uma coisa que eles sabem fazer bem. E eu quero que ele me pergunte tudo, mostre tudo que ele quiser. Estou disposta, preparada e querendo isso.
mas ele tem que me dar a palavra dele que ele vai deixar eu expor toda essa documentação, desde corrupção dentro do espiritismo, desde pessoas famosas que procuraram outras pessoas famosas para falar mal de mim. E graças a Deus eu sempre tive uma grande abertura dentro desses centros. Eu tenho provas, eu tenho testemunhas, eu tenho documentos como esses sérios de assédio sexual, de onde nasceu essa perseguição. Será que as pessoas são inocentes o suficiente? Será que um repórter investigativo tem a inocência suficiente de achar que o problema são as cartas consoladoras? Que é uma questão de fé e de crença? Será que pesquisou onde eu trabalho, quanto eu ganho, que meu marido é servidor, que nós somos estabilizados, que nós não cobramos nada de ninguém, que nós fazemos um trabalho? Será que ele foi atrás de vocês? Não. Porque eu acompanhei a pisada dele durante esses dias sem que ele soubesse. Porque até dentro da Rede Globo eu tenho pessoas que acreditam e confiam no meu trabalho. Dentro do processo judicial existem várias provas e que eu também posso demonstrar. Seria uma grande oportunidade para mim, sabe por quê? Eu sei quantos estão atrás disso. Não sei se vocês sabem, mas algumas empresas que fazem alguns trabalhos espíritas, elas são de irmão e de senador também. Senador de partido político. Sim, são. Eu não sou repórter investigativa, não. Mas eu me preparei durante 4 anos. Eu esperava isso, sabe por quê? Dentro do Fantástico, um dos meus perseguidores tem uma grande amiga que é editora. Mas eles são, por assim se falar, a cognição é limitada, eles fazem questão de expor. E acharam que dessa vez eles iam fazer sem que eu pudesse, sem que eu abrisse a boca de novo, sem que eu suportasse tudo. Eu não sei se eu acredito mais em jornalismo sério. De fato, eu não sei. Depois que eu fui para a UOL, acusada de 8 crimes, dos quais nunca cometi. Depois que eu ganhei da UOL em todas as instâncias, eu não sei se o repórter sabe disso, mas eu ganhei da UOL em todas as instâncias e ganhei o direito de resposta. Eu não sei se o repórter sabe que eles disseram que eu tinha uma tatuagem na vagina, que meus filhos tiveram que sair da escola. Eu não sei se o repórter sabe que essas pessoas que ele levou como testemunha, e eu sei quem são, eu tenho comprovação documental sobre corrupção de empresa dentro de ministérios. Vocês acham que eu ia falar isso sem ter? Vocês acham que eu ia vir aqui a público sem ter a certeza do que eu estou falando? Eu levantei. Fora outros casos muito piores, que envolvem inclusive morte. Então, dessa vez não. Dessa vez eu vou proteger o meu trabalho, vou proteger a mim e a minha família. Essa é a primeira de uma série de lives que eu vou fazer para vocês. Uma série de lives mostrando para vocês por que é que uma médium tão pequena como eu, por que eles não vão atrás dos outros médios que fazem psicografia? Vocês sabem quantos médios fazem psicografia no Brasil? Inúmeros. Por que esse interesse em Mayra Rocha? Por que o interesse em mim? Porque eu não me vendo, eu não me comprometo, eu não me limito a nada. Eu sou uma médium livre. Eu sou uma médium que vai lutar pelo direito de mulher não ser assediada dentro de centro espírita. Pelo direito de ser, sim, uma liderança religiosa mulher. Pelo direito de exercer a minha religião da forma que eu achar necessária. As cartas consoladoras são uma questão de fé. Você pode crer ou você não pode crer. Mas eu desafio qualquer repórter a dizer quanto foi cobrado de qualquer pessoa. Eu desafio a pessoa a mostrar quando eu fui atrás de alguém para entregar uma carta. Eu só acho que existe, que existe uma falta de responsabilidade quando você arma para publicar uma matéria contra alguém que você não conhece,
porque você tem influência lá dentro e a emissora não vem atrás. Eu falei sobre bets agora há pouco, eu sabia que isso também ia. E não adianta tentar usar o meu trabalho no governo brasileiro para me meter em política, não. Eu não me meto em política. Então, essa é uma série. Se o que eu estiver falando aqui for mentira, você, o médium dessa instituição, entra, faz como eu. Entra aqui. Você, presidente, né, da associação lá, da instituição, entra aqui, fala que eu não te procurei, fala que isso aqui não é verdadeiro, fala que as pessoas desse lugar não entraram em contato com as pessoas daqui. Inclusive que um Divaldo Franco tá aqui. Tá aqui a mensagem que foi enviada. Eu disse para vocês, eu alertei vocês lá atrás, que não continuassem me perseguindo, porque o meu trabalho não vai parar. Eu posso aparecer no Fantástico, no Jornal Nacional, no Jornal do 10, no Jornal de Manhã. Eles podem passar a minha vida durante 500 anos, até eu morrer em jornais. Isso não vai parar meu trabalho, isso não vai me parar. Inclusive, vou aumentar as psicografias, vou me esforçar para fazer mais psicografia, porque é assim que eu vou responder o meu trabalho, entregando carta, entregando cesta básica, entregando pensão a pessoas com câncer. E eu sei que muitas pessoas estão com medo, né, me avisando que eu estou mexendo com gente muito grande. Eu sempre soube disso. Eu sempre soube disso. Sempre soube que eu estava mexendo com pessoas grandes. Então, tá aqui, gente. Lembra que eu disse para vocês que eu tenho 5 anos de prova? Essa é a primeira, tá bom? O repórter tá me assistindo aí, eu vi quando ele entrou. Eu te mandei mensagem pelo seu WhatsApp, eu te mandei mensagem pela Casa da Caridade, eu te mandei mensagem por pessoas conhecidas. Eu espero pelo menos uma resposta. Provavelmente, já que você vai divulgar a matéria, você tem que entrar em contato comigo, né? Porque você vai querer saber alguma resposta da Casa da Caridade. Mas eu fico extremamente triste, chateada de não poder confiar num jornalismo sério. Mas não irei mais me calar. Tenho todas as provas. E tenho certeza que terão outras pessoas que estão interessadas na verdade e que eu vou conseguir agora levar à frente. E você que encomendou essa matéria, você que fez com que essa matéria acontecesse, você que foi atrás, você que usou pessoas de dentro, você que tem interesse, pronto, chegou a hora. Essa é a hora. Porque tá lógico, né, que o interesse não é nas cartas, o interesse é em Mayra Rocha. O interesse é numa pessoa que não vai se submeter a critérios de ninguém, não vai se submeter a nenhuma instituição, que vai lutar pela liberdade de exercer a crença que me foi dada, não só por Deus, mas pelo direito brasileiro. De todo o resto, podem me investigar de pés à cabeça. Só esqueceram de dizer a esse repórter que vocês já fizeram isso. Vocês expuseram a minha OAB, vocês disseram que eu não trabalhava no Ministério da Saúde, vocês evitaram, né? Fizeram com que meu pai estivesse morrendo nos meus braços, subindo lives contra mim. Essa jornalista que foi condenada por injúria, difamação e calúnia fez isso. Vocês inventaram mentiras de todos os postos e não me derrubaram. Não conseguiram derrubar o trabalho, porque o trabalho é do Cristo. E agora vai ser a mesma coisa. Se antes eu baixei a cabeça para não escandalizar, hoje eu tô pronta, preparada e querendo. Hoje eu tô pronta para mostrar os bastidores do que acontece. E tem muitos nomes, tem nomes famosos, tem nomes que vocês veem direto em congressos, nomes que falam contra a minha ida em congressos, nomes que mandaram áudios para médiuns, dizendo para que esses médiuns fizessem como Ivone Pereira do Amaral e se submetesse, se calasse e se submetesse. Então eu sei que vocês têm medo, né? Porque aí é mexer com pessoas muito grandes. Mas enquanto eu estiver na minha razão, no meu direito, meu trabalho não vai ser mais atingido. O trabalho da Casa da Caridade não será mais atingido. E eu, Mayra Rocha, vou lutar
contra quem for. Na verdade, a minha luta é contra o sistema. Os repórteres não sabem o que acontece nos bastidores da doutrina espírita, porque a gente só vê falar das igrejas, certo? Então não tenho medo de nenhum de vocês, zero medo. E o meu trabalho continua, entregando cesta básica, entregando pensão, médicos atendendo a comunidade gratuitamente, nós dando remédios a essas pessoas, comida. Será que esse repórter viu que a gente pratica a caridade em 22 projetos? Será que ele se importou em ver que pessoas com câncer terminal recebem pensão? Será que ele viu que todos os sábados 1.150 marmitas são entregues em comunidades carentes? Será que se atentou para o fato da Casa da Caridade ser muito mais do que carta consoladora? Será que disseram para ele que eu faço carta consoladora 2 ou 3 vezes no ano? O foco começou daqui, da denúncia de assédio contra as mulheres. E claro, aí o resto é só peãozinho desse tabuleiro aqui. Eu não consigo nem ter ódio dos perseguidores, porque eles são peãozinhos. Tem algo muito maior que vai empurrando eles. O problema nunca foi as cartas. O problema sempre foi Mayra Rocha, o jeito dela. E o que ela sabia não, o que ela sabe. Então, teremos próximos passos. Às vezes, para você ficar em paz, você precisa comprar uma guerra que você não queria. Porque o que eu quis sempre foi fazer o meu trabalho em paz. E claro, eu sempre iria falar e tentar estabelecer o que eu acredito ser certo, correto e leal. Mas sabe de uma coisa? A gente pode não ter a Globo, não ter repórter investigativo do nosso lado, né? Aí, Fabinho Tinoco, caridade em vários estados, sim, Natal do Sertão no Recife, com 3 mil pessoas. Nós vamos fazer esse ano, seu repórter. Não quer ir lá, não? Dar uma ajuda pra gente, para que a gente receba mais? Eu aceito. Eu não conheço você como pessoa. Eu não conheço. Não sei como você é como pessoa. Não posso falar do seu caráter nem nada disso. Mas como profissional, não tem sido ético comigo. Não foi. Quando começou a pesquisar sobre mim sem me procurar. Você não acha que eu teria melhores informações para você, não? Procure o meu trabalho, você vai conhecer uma pessoa muito sincera, até nos erros. Eu não sou nenhuma santa, não. Eu sou uma trabalhadora do Cristo tentando melhorar. Mas tem uma ética danada dentro do meu trabalho. As testemunhas, você precisa ver o que tem também de provas, tá bom? Não é botar elas com a cara coberta e voz de pato rouco porque elas têm medo, não. Você vai ver que essas mesmas pessoas já se manifestaram publicamente, inclusive contra mim. Elas não têm medo de mostrar o rosto, não. Tá bom? Elas não têm medo. Então isso não cola. Então, você está convidado a vir na Casa da Caridade. Eu queria que você conversasse só com uma pessoa das que recebem a cesta básica, uma pessoa das que recebe o atendimento. Então, como pessoa, não tenho nada para falar contra você. Inclusive, eu vi que você já recebeu vários prêmios, sei que você é famoso, mas achei desonesto comigo quando internamente você resolveu ouvir um lado, não ouvir o outro e vir com a matéria pronta, tá bom? E vir com a matéria pronta. Te deixando bem claro que a vazão dessa matéria saiu aí de dentro, tá? Saiu aí de dentro, de pessoas que confiam no meu trabalho. Mas você está convidado para a gente fazer essa entrevista ao vivo. No demais, será que você fez questão de perguntar a essas pessoas se porque elas se sentiram tão prejudicadas, se eu prejudiquei ou fiz algo de errado, por que é que elas não entraram na justiça contra mim? Porque eu até preferia responder na justiça, porque lá a gente coloca pingos nos is. Você pesquisou todos os processos que eu entrei contra pessoas que me perseguiram? Você falou com as mais de 6 mil mães e pais que receberam cartas? Tem um monte aqui, ó. Fala com elas. Pesquisa isso também, tá bom? Iremos para as cenas do próximo capítulo. Aguardarei os próximos passos e vocês também ficarão cientes. Eu vou procurar não ficar fazendo do meu canal, que é um canal de caridade, esse assunto sempre. Isso é chato para mim. Eu quis mostrar para vocês que tudo que eu disse que tenho prova e por que a perseguição começou e por que é muito maior do que esses joguinhos de tabuleiro que usam para chegar no jornal e como eles conseguem chegar
numa televisão como a Globo, quando não tem nada. Eu não tenho nenhum processo contra mim, não tenho nenhum indiciamento, não tenho nada, exatamente nada contra mim. Como eles conseguem chegar nisso? Por conta de quê? De pessoas que são filiadas a eles, tá bom? Como tem envolvimento de senador, de irmão de senador, como tem envolvimento de palestrante famoso, tá bom? Cuidado que um dos que assinaram o meu abaixo-assinado já foi preso pela Polícia Federal também, hein? Isso tá público na internet. Então, quando eu disse para vocês que eu sou um desafio para a cúpula. Eu sou uma pedra no sapato. Eles não querem deixar ninguém crescer, a não ser que estejam presos a eles. A não ser que isso vire financeiro para eles. Aí tem um monte de gente se vendendo, com medo de não ser chamado em congresso, em evento espírita. Aí se vende, fica caladinho, né? Se afasta dos outros. Aí tem de tudo. Mas eu tô pronta para mostrar os bastidores disso. Eu aguardarei as cenas do próximo capítulo agora e a gente volta às nossas programações normais, que é falar do Cristo, do amor, da caridade, mas com vocês sabendo que eu dessa vez não vou aceitar calada, não vou baixar a minha cabeça, não vou ser pisada, não vou ser exarcrada na internet, não vai ter cancelamento e não vai ter queimação de bruxa dessa vez. Se tentarem fazer isso, eu vou com a minha verdade e a gente vai balançar um coreto aí. Para mim já chega. Não servirei de tapete, senão eu vou estar mostrando para vocês que vocês também podem ser tapete. Do resto, se eu mentir aqui, cúpula. Se eu mentir aqui, senhor médium, sobre esses assédios aqui, sobre esse documento, processa. Vem aqui para a internet, vamos lá, tá bom? Gente, por hora é isso. Nós vamos encerrar esse assunto. Eu vou aguardar a matéria sair, vou aguardar o repórter me procurar e aí a gente começa a lançar a série do que eu preciso lançar, tá bom? Um beijo muito grande para vocês. Agora eu vou almoçar, estou no meu horário de almoço. E a gente volta à nossa programação. Tem live, tem congresso em Juiz de Fora. Nesse congresso estou eu, Gustavo, Espiritismo. Tem muita gente boa fazendo esse congresso, 14, 15, 16 de Juiz de Fora, né? E não se alterem se essa matéria sair antes do congresso, não, porque foi assim. Vocês lembram que eu tinha um Conesp Fran? E aí a UOL lança a matéria? É sempre muito casado, tá bom? Um beijo grandão. Eu não tenho Globo, eu não tenho repórter, mas eu tenho vocês. Vocês, mães, pais, pessoas que andam comigo e me dão as mãos. Natal do Sertão, tem o Natal do Sertão, tem o Centro Espírita Irmã Gertrudes, tem os meus companheiros que seguraram e seguram a minha mão e nós vamos em frente, tá bom? Um beijo grandão no coração de vocês, eu amo todos vocês, do dedinho do pé, ó, ao fio do cabelo. A gente se vê essa semana ainda, hein?